Vamos à palavra do dia. Let us go to the word of the Glória a Lord. Deus. Amen. Vamos abrir as nossas Bíblias. E uma mulher das filhas dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para serem escravos. 2. E Eliseu disse: que hei de fazer-te? E disse: dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem senão em casa, senão uma botija de azeite. 3. Então diz ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. 4 ou 5. 4, tem que ser 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Uau, diga: vivam do resto. Say, O Senhor Jesus também falou sobre o live resto. on what is left. O resto vos será The acrescentado. rest shall be added. Igreja do Senhor, Church of the Lord, o que está escrito na Bíblia what is written in the são Bible testemunhos are testimonies de coisas que aconteceram of things that happened com pessoas, with people, para que quando nós lermos, that when we read, entendamos we e understand criamos and e believe, sejamos também abençoados. and we also be blessed. No livro de Hebreus, capítulo In the 11, book of Hebrews 11, versículo 1, diz assim: verse 1 says, a fé é um firme fundamento faith is a firm das founder coisas que se esperam, of things that are waited mas que for, não se vêem. but not seen. E por meio dela, And through it, os antigos alcançaram the testemunhos. ancient rich testimonies. Alabacale, Os antigos bacumile umbone, tiveram testemunhos por causa de aplicarem a fé. because of applying faith. A fé Faith é o anzol is the hook que nós usamos para pescar that we need to no mar fish espiritual. in the spiritual sea. E nós estamos aqui diante de um testemunho We are here unto a de testimony uma senhora of a lady que, segundo a Bíblia, that according to the Bible, diz que o marido dela she said that her husband contraiu uma dívida. had a debit. Significa que naquela casa It means in that house havia um espírito de sofrimento. they had a spirit of suffering. Estamos hoje numa campanha Today we are in a de campaign quebrarmos o espírito de of sofrimento. breaking the spirit of suffrage. Para os religiosos, For the religious, isso não soa. that it doesn't Para sound. mentes religiosas, isso não soa. Religious mind, it doesn't sound for them. Naquela casa, In that house, naquela família, in that family, havia um espírito de sofrimento. they had a spirit of suffering. Porque se não houvesse espírito de sofrimento, Because if it wasn't that, aquele homem não iria fazer dívida. that man couldn't enter debits. 2. Two,
naquela casa, That house, o mesmo espírito de sofrimento the same spirit of suffering era acompanhado com o espírito da morte. was accompanied by the spirit of death. Aquele homem That man, morre em circunstâncias he desconhecidas died without knowing what killed antes de him. pagar aquela dívida. And before paying the debt, E deixou problemas, and he left deixou problems. dívida He left para debits seus filhos to his e children sua esposa. and his wife. Ei, você está vendo isso? Amen. Afilha-se as coenetes. Morreu e deixou dívidas. Afilha-se as coenetes. Morreu e deixou dívidas. Então, a dívida, So debit, o devido nesse caso, o credor, the great, ele não parou de cobrar a dívida porque o homem ou a pessoa, o dono da dívida morreu. Ele não parou. the creditor didn't stop to ask for his Ele money. disse, He said a mulher dele e os filhos dele to the wife and the vão children, pagar. they are going to pay. A filha se esconde. Morreu e deixou. Diga, morreu e Tá, deixou só dívidas. a filha se esconde. Diga, morreu e deixou dívidas. O meu pai, quando morreu, When my father passed away, ele não deixou riqueza para he mim. didn't leave Só riches deixou for me. 2 coqueiros Only 2 coconut trees, pato 1 duck, e acho que umas 3 galinhas, 2 ou 3 3 galinhas or 2 chickens, e demônios. and demons. Foi a única herança que deixou para mim. The only heritage he Ele left for vai me. mina kamangafa. Quando meu pai A morreu, filha se esconde. he left a debit when Aí my eu father ensino tu passed away. rukutimbiri. Only 2 chickens he left. Nem me coco imbiri. 2 coconut trees. Hein? Ni pato dinho ya, ako a ni pato, duck. adiliko. There was Ni pato, a ni duck. sikomo. Ako ni sikomo. Vou pedir me ajudar com o microfone. Aleluia. Amen. Porque há uma dívida. Because there is a debit. Há uma dívida. There is a debit there. A vovó boni lwe. Na atata khenja kwala kupfuna amasinwini. A avó delas veio fazer sacrifício a dizer que quer trabalhar bem na machamba. Ala kupfuna amasinwini. Quer ter uma boa colheita na machamba. Anga hakelanga. Não pagou. No ano passado há demônio aqui que falava isso. Last year, demons E nós spoke at you. perguntamos a ele, quanto é que estava a dever? Disse, tipo no tinar. We asked how much are they Então, owing. tiramos tipo no tinar, deve. Disse nada. We took 300 and gave. Já não é tipo no tinar. He said, no, it's no longer 300. How much? Tá bom, queremos pagar nada. So we já want não to quero pay. dinheiro. I no longer want money now. Já vai na vaca. I want the kids. É o que estava a acontecer ali. It's what was happening there.
Você vê as pessoas a sofrer, You see people suffering, vão para o lar, not going to homes, not não working, estudam. not studying. Se estudam, terminam na quinta classe. If they start the Porque eles end, dizem, aqui não grade queremos, 5, não queremos doutores aqui. we don't want doctors here. É que eles acham que você não tem como dizer, "André, me ligar essa hora." You cannot say, call me this time. Epa, você, a minha dívida, Angel. Hey, my Você debit, não quer pagar meu dinheiro? don't you want to pay my money? Vira agora, I am agora, coming right now to our house. vou levar. Whatever I find, I'm taking. Epa, desculpa lá. You say, please Por forgive isso me. que, lá na tradição, quando agarram aquele espírito ali, In tradition, when they get that spirit, ele manda lá. is Nós estamos. it says, I want a chair. Dão-lhe cadeira. They give him a chair. Lá cigarra. I want a cigarette. Dão-lhe cigarro. They give him a cigarette. Lá jala. I want beer. Ele ali manda. Ali. Vai ter uma baba. Ah? Ninguém está açúcar lá. Eu não vou sair daqui. Aleluia. Vai falar na bandeva. Vocês têm que pagar. Amém. Ele manda aí, ele até é chefe aí. Mas aqui, nós lhe damos pontapé no rabo, ele vai para... Porque temos autoridade dada para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Lá ele é chefe. Ele manda. Agora já mudaram de estratégia, porque lá em Yambá, na minha província lá, gostavam muito de Lachocoyamun. Há muitas meninas naquele tempo que foram levadas para viver na casa de curandeiros. Quem sabe disso? Quem se lembra disso? Yes. Mesmo aqui nos mungões aqui. Levavam meninas a irem deixar lá. Por quê? Porque a Baua é na filha na Elchaini, na Deva. Coco não é na filha na Elchaini, na Deva. Lá cai quando me diu lá. Vale quando uma reunião. Tem que xingar mal porque quando me diu. Outros agora já querem bois. Por isso eles têm muitos bois. Vai ganhar em ruína. É quando você está a levar o boi para lá, o teca ou meia hala. Nesse furo lixia ou você. Espírito fica mesmo no cafulo. Não caça o ene halo com uma delícia. Ele está em casa, assistir televisão. Na sua casa, sentado até cruzar o quarto aí, assistir televisão. Espíritos Spirits, não se devolvem. they are not given back. Espíritos Spirits, se mandam they embora. are chased out. Espíritos se expulsam. Spirits are chased out. Aleluia. Amen. Mateus capítulo 10, versículo 8. Coloca Matthew aí. 10:8, please put it in the Mateus screen. capítulo 10, versículo 8. Coloca aí. Matthew 10:8. Veja só o que está dizendo. See what he's saying. Mateus diz assim: curai os enfermos, isto é, Heal doentes. the sick. Limpai os leprosos. Cleanse the lepers. Ressuscitai os mortos. Heal the E dead. expulsai os And demônios. chase out demons. Yes. Demônios são expulsos, não são Demons devolvidos. are chased out, not taken back. Mas aonde não há nome de Jesus, But where there's no name of Jesus, eles mandam, são chefes, são bosses there are lá. bosses there. E eles pedem para serem And devolvidos. they ask to be taken back. É negócio. It's a business.
Na minha família, na família Malati, eu vi muitas vezes In Malati family, I saw a many devolver times espíritos, that bois, they taking voltar, spirit with batata marambo. cows. Ei, Charlie They come again and still say, still here. Não, há uma coisa que vocês não falhou. They prepare money and say there's something that was wrong. Faltou uma moeda de 5.500. A coin was missing. E não vais devolver só You'll 5.500. not take only Mais that um coin. boi, mais dinheiro, Another cow, mais vinho another e money, 5.500. Another wine. Levar de And novo take it para lá. to them. Então, ache ele. Now it's over. Ache ele. It's over. Depois, quando vocês voltam, porque é So, regra, né? Tem because que it's vir a bater rule. os ossos novamente. They must enter Então, the quando bate ritual os ossos again. novamente, as famílias já lhe contam. It's still here. É dívida It's deixada a habit pelos pais. left by their fathers. Aleluia. Amen. O meu primo, tenho um primo meio assim, I chamam have a de cousin. barbinha. Ela acabou de levar katana He took an axe, e foi para cá de cor. Porque era vizinho esse curandeiro. went to the house. Chegou lá e disse, Renué, declara agora que louco, ela rechicuma. He said, declare now that if we find it again. Aleluia. Amen. Mas mesmo assim não acabou nenhum problema. Even though no problem was over, Enquanto aquela família toda não se converter, while the whole family is not aquele converted, espírito ainda está ali. that spirit is still there. E quer o quê? What does Quer it want? filhos Want children para escravizar. to make them É o que slaves. está dizendo ali. It's what he's saying there. Veio o demônio e disse, agora quero teus The filhos. demon came, I want your Porque você children não now. conseguiu pagar a dívida. Because you couldn't pay the debt. Sabe, há uma coisa que eu quero que você saiba. There's something I want you to know. O curandeiro, The witch você doctor, pode ir para lá. you can go there. Você conseguir pagar 50 mil, 100 You mil. pay 5,000, Mas não 50,000, conseguires pagar 100,000. 300 meticais. But failing E to ele não pay te exigir. 300. Ele vai esperar você morrer. He'll wait for you to die, Ele também morrer. for him as well to Acaba die. com fumbunuco. And then he comes again. Quer dizer, haver problemas na família por causa de quê? Problems come to Te the family impondo dinar. because of 300. Só isso. Only that. Amém. Amen. Então, desde que o Satanás So since Satan, entrou na terra, entered ele on trouxe earth, sofrimento, he brought suffering. trouxe engano, He brought trouxe deceit, mentiras. brought lie. Yes. Escraviza famílias e He famílias. make families Há slaves. pessoas que estão aqui There are people here que já participaram em reuniões da already família entered para rich devolver family espírito. to give back Quem é que spirit. já aconteceu isso na sua família? Levanta a mão. Whoever entered that familiar ritual to take back spirit. Bubanhinho, abela wakala kwa ntla kusema You ngoko. are many. É. Even Vou those te falar, mas já that didn't raise aconteceu their isso. hands. It happened already. Não, quando uma reunião, porque temos que Because devolver we have a espírito. meeting, we will take back E that spirit. agarraram aquele espírito. They took that Agarraram. spirit. Took that spirit. Aleluia. Amen. Cada pessoa tem que tirar 500 meticais Each ou 1.000 person meticais. take Ichenga ele que tá mugiwa, hewe no. 500 or 1,000. Amugiwa au hele que tio. You cannot take back a spirit. Woshongoliwa You himatimba ya chase it out Yesu. with the power of Jesus. Woshongoliwa himatimba ya É Yesu. mandado embora com Não há o mais poder de nada. Cristo. Yes. Vamos lá calcular assim. Por Let us exemplo, calculate this way. quem veio fazer aquilo é curandeiro. The one who Sim came to ou do não? that is a witch doctor, yes or Em no? nome do bem. In the name of good, Atilata bohamut. É he só. came to bind the Atilata house. bohamut. To bind Sabe the uma house. kongwana vangangeni? For the Avana vangahumba ukatini. Children-in-law Abohamut not utlelo muhakela. no daughters go out, Você lhe pagou. and you pay him. Oyencha in bohamut. He binded the house. Abohile kakune. Yes, he binded in true. E você lhe pagou ainda disse muito obrigado. You paid him and you say thank you. Estava a amarrar a casa. He was binding the Amarrar a house. casa não significa amarrar o terreno Not binding the ou amarrar compound as casas estão ali. or the land, the Está a amarrar houses. pessoas, Is- porque casas são pessoas. Binding people, houses are people. A boa leswaku vakongwana va nga ngheni Binding for children-in-law loko to o not enter. tshuka
Mariane If aya Marianne ukatini goes to a home, switamsimulanza they will so follow him kulesi nga lahleka la her and say so something is samteka lost. abuya They take her back home. porque vona swi bekile ku va va guarda laya Because they are the keepers there. aleluia Amen. você pensa que eles vão guarnecer feiticeiros para não You entrar think they can keep witch daughters to not enter, witches Se to not enter? feiticeiro usa demônios Witch use curandeiro demons. usa demônios Which doctor agora use? haverá demônio contra demônio So can you see a demon against another demon? aleluia veio um curandeiro amarrou A witch o doctor outro came and diz ele bind. vai desmanchar se todos eles Other ones say will unbind. vacilam ao mesmo patrão They are all serving the same boss. que é o Lúcifer That is Lucifer. amém muitos de vocês estão a sofrer por causa de dívida Most of you are suffering because of dívida debits, esquenete dívida. mas agora But now, acontece que naquela casa, In graças a Deus, house, we thank que God. ali havia uma mulher de fé. they have the woman of faith in that house. Aquela mulher de fé That woman of disse: faith não, said, no, eu não posso admitir isso. I cannot accept it. Meus filhos My children irem servir ao curandeiro, to serve a witch irem doctor, ficar como escravos na casa do to be curandeiro. slaves in the Eu não house vou of witch admitir doctor. isso. I will not accept it. Ela levantou-se, She rose, amarrou a capulana. binded the capulana. Você sabe quando uma mulher amarra a You capulana, know, when a woman Para ir à binds guerra. the cloth Como to é que go se for amarra? war, how she como é que does, se amarra? how they do it, Pode experimentar aí. Hein? Como é que se amarra? how do they bind? Quando se vai, quando uma mulher se levanta por uma causa, When a woman como é que is se amarra? raising for a case, Isso, holds from isso. the Ah, two ages. já foi a guerra. É. and she binds, É que é tantiva mina. You know. Yes. Himananga panwananga. Isso manhã beat them, my atantiva. children? You Amarra know. daqui assim. she binds from the side. Aquela mamã amarrou capulana. That mother E binds foi the ter com o capulana. homem de Deus. She went to meet the men of Disse: God. olha, homem de Deus. Say, look, men of O God, meu marido my husband, era crente. he was a believer. Aquele homem era crente That man was a believer e era da descendência dos profetas. and the descendant of the prophet. Morreu He died. e deixou uma dívida. Left a debit. E veio o curandeiro, And the witch quer doctor levar os came, meus filhos. want to take my children. Veio o credor, Came the quer creditor. levar os meus He wants to filhos. take my children. E o homem de Deus diz: And the man of God said, Uena, esse problema. this problem. O que eu vou fazer agora, What mamãe? am I going to do now? O que eu vou fazer? Eu sei que He said, você é homem de Deus. I know you are a servant Na of tua God. vida In your há um life, Deus. there is a God. Se alguém vai ao curandeiro If someone goes to a witch para te doctor maltratar, para fazer macumba contra do você, you evil, a e child, você também ir ao curandeiro, you also do to another child, cuidado, você vai perder. to another witch doctor, you will miss the battle. Porque a mimiri está xungana. Because the remedies will fight each other. Se você vai para Deus If you go to para God resolver assunto de to Satanás, solve Satan's você fez issue, a melhor escolha. you have made the best choice. Mas quando você vai lutar por curandeiro contra curandeiro, But going to witch doctor to Você fight vai another morrer. witch doctor, you will die. eu conheci um casal I met a há uns 5 couple. anos atrás que, 5 years que eram ago. crentes me atingiram aqui na igreja. They were believers here, witch Ele e a esposa believers. se perseguiam com o curandeirismo. They used to persecute witch doctors. Perseguiam-se com o curandeirismo. Vieram tentar ser crentes, They went to try to be believers. mas não ficaram. São, But- são grandes aqui no governo mesmo. They didn't stay. O marido depois foi para Mahubo. The husband went to Acertou um Mahub, curandeiro lá. found the witch doctor there. A esposa foi para The wife went to another one, Manguissa. In Manguissa. Acertou um curandeiro lá. found another witch doctor there. They started A fighting. esposa ficou paralítica. And the wife became E o paralyzed. marido venceu. And the husband won E the ficou com a battle. cunhada. Vocês estão entendendo isso? Yes. Essa coisa de lutar com curandeirismo Fighting with vai witchcraft. te destruir. will kill Ela you. também vai acertar, um dia vai acertar um curandeiro. One day she will Que vai also arrumar find o another witch marido. daughter that will be better than the one of the husband.
Então ela foi ter com o homem de Deus. She went to meet the man of E o homem de God. Deus disse: ok, The man of God diga-me said, o que você tem em casa, what you have home, assim na sua economia, in your na sua country, dispensa. in your house. Disse, não tenho nada senão She said, pouco de I azeite. only have a little Disse, bit of tudo bem, oil. temos alguma coisa para começarmos o milagre. Aonde há pouco de fé, Where there is a little bit of faith, é fácil começar um milagre. it's easy to start a miracle. Aonde não há nada, Where there's nothing, não haverá nada. there will be nothing at all. Disse, ok, agora faz o seguinte. Said, fine, now do Vai this. para casa, Go home, peça vasilhames ask Jared às tuas vizinhas. to your Não neighbors, poucas vasilhames. not few. E entre dentro da casa. Enter the house, E pegue nessa pequena garrafa de azeite. all that Começa jar a encher os of oil, bidões. and fill Mas the tens que bottle, fechar a porta. but close the door. Por que tinha que fechar a porta? Why she had to close the Let door? me tell you something. Deixa-me dizer-vos O algo. Senhor Jesus disse, quando orares, The Lord Jesus said, when you entre pray, no seu aposento, enter your fecha a tua porta e your ore bedroom, ao teu pai em segredo, close the door, pray que to your te Father vê, in e ele secret. te recompensará He publicamente. sees you and you will give your reward in a public. O que você faz What you do quando estás sozinho when you are alone, é o que te eleva it's what quando lifts you estás em up público. when you are in the public. A oração, Prayer, a oração que você faz the prayer that you do quando você está sozinho when you are alone, é mais poderosa is more para te powerful abençoar no público. to bless you in the public. Porque ali você revela o teu caráter. Because there you reveal O que your é character. caráter? What is a É character? tudo o que você faz Everything that you do quando estás sozinho. when you are alone. Porque quando você está sozinho, Because when you are você alone, está à vontade. you are Aí free. você está você mesmo. It's you, Mas quando yourself. está no meio de pessoas, But in the midst você of pode people, fingir you can em pretend nome de bons modos. in the name of good Você já ouviu manners. habitualmente pessoas dizerem a People criança, say, ei, não faz Hey, isso no meio you, de pessoas. don't do that in the midst of people. Ei, não faz isso no meio de Do not pessoas. do that in the midst of people. Estão a ensinar mal. They are teaching wrong. Você está a ensinar You are teaching que isto aqui this, podes fazer, you can mas do. quando está sozinho. But why you alone? As orações que você faz The prayers that quando you do estás sozinho when you are alone, trazem recompensa they bring quando reward você está em público. when you are in the Por isso que public. se diz que aquele que nunca cantou na casa de That's pai why they say the one who never nunca sing vai cantar em in palco. the restroom will never sing in the Porque o stage. melhor ensaio Because the é best aquele que rehab você faz is the- quando está sozinho. You do when Então you are alone. ela fechou a So porta, she closed the door. fez o seu mistério She made a sozinha mystery alone. e Deus lhe recompensou God em rewarded público. her in the public. Aleluia. Amen. E ela encheu, foi enchendo. And she was feeling and feeling. E quando acabaram os vasilhames aí, disse: When the bottle ei went filho, over, traga mais. she said, son, bring O filho more. disse: mamãe, The son said, Mom, já não há mais vasilhames. Eipa, more eu estava lá bottles. naquele dia, eu peguei cabeça. Disse, I was there. que He said, criança atrevida, pá. but this kid. E o azeite parou. And the oil stopped. Na nossa boca, In our nós mouth, temos chaves. we have keys. A chave, The key a mesma chave que tranca, The same é a key that mesma locks. chave que abre. is the same that opens. Aquela criança disse: já não há mais That vasilhames. kid said, no more E o bottles. azeite parou de chorar. And the oil stopped to Epa, come. estragou o negócio. Business is over. Era só ela correr, a criança, She could just para run outro quarteirão, to pedir another mais vasilhames. quarter and Acabava get ser uma indústria de óleo ali More naquela casa. bottles Ali. to have an industry of oil in the Diga com a house. minha boca, Say with my mouth, abro I e open tranco. and I lock. Aleluia, Amen. aleluia. Amen. Thank you. Obrigado. E depois ela foi ter com o homem de Deus. Then she went to meet the Disse: man já of God. enchi muitos bidões. Said, I have filled many O homem de Deus battles. disse: ok, agora aluga chova, The man of God said, leva para Spamanini. get a lift Ou to a Spamani Guivisa. and go and sell it. Então ele alugou chova,
She pegou took os bidões de azeite e a foi para chariot, Amanim. went to the market Ela to sell. voltou como fufa no She bolso. came back with money. Pagou a dívida She paid the e debit ela viveu com o resto. and she lived with the rest. O que nós aprendemos aí? What do we learn here? A solução The de solution problema of a problem está dentro do próprio is problema. inside the problem itself. Deus, quando viu Adão, When God saw Adam, Deus identificou um problema e disse: não é bom que o homem esteja só. God said it's not good for man to be alone. Far-lhe-ei uma disjuntora para estar com I ele. shall make him a helper. Sabe, a solução de ter uma esposa A solution para of Adão having a estava woman for dentro Adam dele mesmo. was inside of him. A Eva não foi buscada fora, Eve didn't go to take foi outside. buscada dentro dos próprios problemas, Went to take nos inside the problem. ossos de próprio Adão. In the bones of Adam himself. Aleluia. Amen. O capital para pagar a dívida The dela capital to pay her debit estava dentro de um óleo was inside que the ela oil tinha em casa. that she had home. Mas por ela não saber, And because she foi didn't ter com o know, homem de Deus. she went to meet the man. E o homem de Deus And the man of deu-lhe God instruções. gave her A instructions. solução estava onde? Where was the Dentro solution? da sua própria Inside casa. her own house. Dentro do teu problema Inside your problem, existe ali there a is própria solução. a solution Thank there. you, Jesus. Obrigado, Senhor Thank you, Jesus. Jesus. Obrigado. Aleluia. Amen. Graças ao problema, We thank o the problema problem. te levou para Deus. The problem took you to Graças God. ao problema, We thank o problema that the levou problem- aquela mulher para o homem de The Deus. problem took that woman E to o the man homem of de God. Deus, And the man pelo of God, poder de Deus, by the power of resolveu o problema. Solve the problem. Dentro do problema há solução. Inside the problem, there is a solution. Por isso que o profeta T.B. Joshua That's why dizia Joshua que eu gosto dos problemas. said, I like problems. Porque quando vem o problema, Because when a problem comes, sei que a minha promoção chegou. I know that my promotion has come. Não há ninguém que vai ser promovido There's no one who will be a não ser promoted por meio de problemas. if not through problems. Aleluia. Amen. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Pagou sua dívida. The debit was A paid. graça de Deus The grace of nos God foi dada was given para unto us resolver to os solve nossos problemas. our problems. A graça de Deus The grace of está God disponível is available para nos dar to give us soluções solutions nos nossos problemas. in our problems. Quando você não tem Deus, When you don't have God, você vai lutar sozinho. you're going to fight alone. Yes. E vai tentar resolver sozinho. You will try to solve alone. Instruções Instructions são uma base. are a base. Aquela mulher, quando foi ter com o homem de Deus, When that woman o went to meet the man pensamento of dela God, era lógico. her thought was logical. O homem de Deus vai orar por mim. Man of God will pray Mas for o me. homem de Deus foi lhe dar instruções. But the man of God gave her instructions. Obedecendo as instruções, Obeying the ela viu o instructions, seu milagre. she saw her miracle. Por isso, instruções That's why são instructions poderosas, are powerful, mais do que oração. more than prayers. Oramos para obter instruções. We pray to gain instructions. Instruções Instructions são mais poderosas Are more do que a powerful oração. than Ou prayers. seja, instruções Or são instructions resultados are results das orações. of the prayers. Aleluia. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Você vê, por exemplo, a religião. For instance, see religion. As pessoas que estão debaixo do poder da religião People under the power of não religion, podem conseguir mudar as suas vidas. they cannot change their lives. Sabe por You quê? know why? Porque a religião Because é religion estática. is A static. religião é Religion parada. is stopped. Mas o cristianismo But Christianity é revelação. is revelation. Aonde há cristianismo Where verdadeiro, there is true há Christianity, revelação. there is E a revelation. revelação And é que revelation muda is what a changes situação the das situation pessoas. of people. Thank you. Obrigado. Você ouviu isso? Did you hear that? Você ouviu isso? Did you hear that? Quando nós, por exemplo, When, for instance, falamos isto, we speak dizer, it, pega no teu azeite, and we say, take your mete nos anointing, bidões, take your oil, a put it in religião the não bottle. concorda com isso. Religion will not trust, Chama isso de maluquice. agree, call it Mas a madness. maluquice
But the de madness Deus of God é a vitória dos cristãos. is the victory of Christians. Paulo, defendendo isso, disse que a loucura da cruz Paul said the madness é a of the nossa cross vitória. is our E victory. muitos tropeçam nisso. And many fall. Aonde não há revelação, Where there's no não haverá revelation, instruções. there will be no E aonde não há instruções, where there's no a instruction, vida é estática, life is é stopped. parada, It's stopped. a vida é paralisada. Life is paralyzed. Aleluia, Amen. aleluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigado, Eu vejo Jesus. alguém aqui hoje I see someone a here receber today instrução de Deus receiving instructions of God, e sair do sofrimento em nome coming de Jesus. out of Eu suffering vejo alguém aqui hoje in Jesus' name. a receber instrução de I Deus see someone today e sair receiving dos instruction problemas of em nome de God, Jesus. coming out of the problems in Jesus' name. Você tem que ir ter com o homem de You Deus. must go and meet the man of God. Sabe por que hoje em dia Do you know why as nowadays pessoas não vão ter com os homens de Deus? people don't go and meet the É man of por God? causa dos escândalos It's because of the que scandals acontecem no mundo that happen in the world através dos tais homens de Deus. through the so-called men of God. Mas deixa eu te dizer uma coisa. But let me tell you something. Nós não vamos lavar o bebê We're not going to na wash the água, kid in the water, na bacia, in the basin, e a água ficar suja. and the water become dirt. Imagina você está a lavar o bebê na bacia Imagine you are washing the e o kid, bebê então and ali the mesmo. kid fall there. Você vai pegar toda a bacia You are going to take the whole com o basin bebê, with the tinha baby. mesmo o chucumete, and throw it out com o bebê lá dentro. with the baby inside. O que é que você vai fazer? What are you going to do? Tirar o bebê You'll take out the e baby. deitar a sujidade. And throw Por isso que o out the apóstolo dust. Paulo disse: examinais tudo Apostle Paul e said, retendes o que é bom. examinate everything and maintain whatever is good. No universo de 50 homens de In Deus, the universe of 50 men podem of God, falhar 49 deles, 49 of them mas can fail, deles but one of é them verdadeiro. is true. Porque aonde há verdadeiro Because where there's é porque truth há falso. it's because Aonde we have há faith. falso Where we have é porque faith há is verdadeiros. because we have true ones. A solução da humanidade The solution em todo mundo Of humanity não all está na over the world política. is not in politics. Entendeu isso? Did you understand? A solução de todo mundo The dos solution of problemas da everyone, humanidade não está na every política. problem of humanity is not in Não está nas politics. palestras sociais. Not in social speech. Está nos homens de Deus. Is in the servant of men of Thank you. God. Porque os homens de Deus, Because the men of eles God, têm uma mensagem. they have a Eles message têm uma palavra They have a word para livrar as pessoas to deliver dos the seus people problemas. from their problems. Salmos 107, versículo 20. Psalms 107. Veja o que está dito ali. See what is Veja o que está written. dito ali. See what Salmos is written. 107, versículo 20. Psalms Salmos 107, verse 107, 20. versículo 20. Salmos 107, versículo 20. O que ele está 107, verse dizendo? 20. Psalms. See, Enviou a sua palavra he sent his e word os sarou and healed e them os livrou da sua and destruição. delivered them from their destruction. Todo profeta enviado por All Deus, prophets sent by God ele vem com uma mensagem comes with a que message traz solução para as that pessoas. brings solution to people. Deus, ele cura o mundo God heals através the da world sua palavra. through his word. Thank you. Obrigado. Aleluia. Amen. Eu costumo dizer o seguinte: I used to say, o problema dos the problemas problem of the problem é a falta da revelação is lack of para revelation lidar com aquele problema. to deal with that Veja problem. que esta mulher tinha um problema Look, this woman had e a ela não tinha problem. revelação She didn't have para lidar com revelation aquele problema. to deal with that Se ela problem. tivesse a revelação, If she could have the era só pegar no azeite revelation, e just fazer a take the oil multiplicação. and multiply. Mas o problema dos problemas The problem of the é a problem falta da revelação is lack of para lidar revelation com aqueles problemas. to deal with that problem. Deus é Deus, God is porque Ele God. sabe o que fazer, Because he knows what como to do, fazer, how to quando do, fazer when to e aonde fazer. and where to do. Em caso de In case of, hinakochana kuti ngamahatia. Ei, assim que está assim, o que faremos? hinakochane. Agora, o que faremos? ngamahatia. Assim que está assim, o que faremos? Está enchaini nesse O que tingati. faremos? Assim que está assim. What are we going to do Eu as gosto de it is madodas. like this? I like Eu men. gosto de madodas. Por isso, Elders. aqueles madodas, eles têm solução. Elders, they Não estou always falando have de solution. homens. Há Not homens que speaking não of têm men. solução aqui. There are men without Estou a solution. referir patos. I'm speaking of ducks. São grandes madodas os patos. They are very good elders. Quando há um problema aqui em casa aqui, Whenever there is a problem eles se home, reúnem. they gather and
E aí? They start to debate. Essa benção. Na hora ninguém só. Ei, charrista. Chaguega. Mas quando o problema para nas galinhas, But when the problem comes to the você chicken, vai render. you will surrender. Basta aparecer uma lagarta. Whatever appears, they start to talk. There's problem here at home and this and that and that. Aleluia! Deus é Deus de soluções. God is a God of solutions. Os homens de Deus Men of God, trazem a palavra, they bring the word, conselhos, counsel, direcionamento. direction. Aonde há falta da revelação, Where there's lack of o revelation, povo perece. people perish. Por isso que você de ver que essas igrejas That's why you see that this church, religiosas the estão a religious ficar ones, sem membros, estão a ficar they are sem membros. lacking members. Estão a ficar sem membros. They are lacking Os members. membros dessas igrejas They are members religiosas of estão a religions. sair para nossas igrejas. Are Por quê? coming out to Porque our há o churches. quê? Revelação we do have Espírito revelation Santo que of the Holy orienta as Spirit pessoas that o leads que people. fazer, como fazer, aonde fazer. of what to do, where to do, and how to do. Aleluia. Amen. Yes. Você de ver as 14, daqui a 10 anos, daqui a nossas igrejas vão ficar vazias. Quando esses pastores aqui não seguirem o que nós estamos a ensinar. Whenever the pastors do not É o que follow aconteceu naquelas igrejas. what we teach, Aquelas igrejas eram pentecostais, our churches eram will be fortes, eram poderosas empty. nos tempos, Those mas churches were deixaram o mighty. quê? Os But princípios, os pilares, they left as vigas, the a principles, estrutura doutrinária structure of que the fazia o poder de Deus se that manifestar lá. made the power of God to manifest there. Hoje Today, viraram seitas. they became doctrines. Hoje em dia viraram o quê? Today, they Seitas. became doctrines. Você está ali, You a are mademona there. matlanga hawene, Demons matlanga are playing imufundisa, with you, matlanga imamana mufundisa, playing with the matlanga obreiro, pastor, the matlanga mama korale, pastor, the matlanga ushers, the kwa choir. amachave They munhu. are playing with everyone. They do not fear Pelo menos anyone. kama chava mama não mfundisa. At least fearing the mama pastor. Pelo menos kama chata tana muangameli. At least fearing the priest. Muangameli manda tikeni muvelere. Kama mchapa porque wana wanda tikeni wena. Sino sa school pela nessa. Amakuchavi. They don't fear Amakuchavi. They don't fear your beauty. Amakujoga fato lá ma bilhões. Amakuchavi. Even your beautiful Amatimana machava yini. They are not Machava afraid. lá ngani moya wa skwempo. They are Lá afraid ngani revelação. of where Ikusa there's revelação. Dima yendla matsumbuliwa matimona. Where there is power of Hallelujah. Because revelation make them to be discovered. A revelação traz Revelation o brings que está escondido. whatever is hidden. Thank you. Obrigado. Eles têm medo onde há revelação. They fear where there's O que é revelation. revelação? What is São revelation? informações de Are Deus. informations of God. A palavra que nos abençoa The word that não é blesses aquela us que nós lemos com esses is olhos. not the one we É read in aquela this que está eye. por detrás daquela que nós lemos. Behind what we read, Que se chama o quê? It's called Revelação. revelation. Thank you. Obrigado. Deus abençoe. God bless you. O que é que trouxe solução naquela mulher? What brought solution to that woman Foi uma revelação. was a revelation. O próprio profeta Eliseu The prophet nunca Elisha tinha feito himself uma coisa daquelas. never have done that thing. Enquanto aquela mamã estava a contar o problema While dela, that mother was sharing her ele problem, estava a ser revelado. He was being Qual era a revealed. solução? which was the Disse solution? agora vai fazer isto, isto, Say, isto, now isto. go do this and É this isto and que that. faz o Espírito de Deus. This is what makes the É isto Spirit que of faz o God. Espírito de revelação. what makes the Spirit O of Espírito revelation. de revelação The Spirit of revelation traz soluções
nos solution problemas das pessoas. to the problems of people. Eu posso agora I can now receber uma revelação. receive a revelation. Deus me dizer God que a telling me, igreja levantar agora the church must e raise up orar now desta e desta e desta and daquela pray forma. this and that way. E eu fazer. And I do it. E você amanhã vir aqui contar Tomorrow you testemunho. come here and Você, share a naquela testimony. oração, bispo, Oh, that naquela day in oração, that prayer, eu fui Bishop, abençoado. I was blessed. Enquanto estávamos a orar, While we meu were praying, telefone tocou a my cell dizer phone que venha lá ring, trabalhar, tem saying, emprego. come and work. You Mas are isso getting veio paid. através de quê? That comes through Revelação. O que é que tinha revelation. Eliseu que What trouxe Elijah solução para had aquela mulher? O brought espírito de solution. revelação That woman is- estava sobre ela. Spirit of revelation was upon her. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Eu vejo alguém aqui hoje I see someone a ser today revelado em nome do Senhor Jesus. being revealed in the name of our Lord Jesus. Eu vejo alguém aqui hoje I see a someone receber uma revelação Receiving da a parte de revelation Deus. from God. A revelação te orienta Revelation guides you uma ação. in an action. Abraão era pobre, Abraham was poor, igual a qualquer pobre que está like aqui. any other poor man Mas here. dia ele recebeu uma revelação. But one day he A received the revelação dizia: revelation. toma teu filho, The revelation said, take suba ao your Monte son Moriá go e to the Moriah Mount sacrifique and a sacrifice. ele. Deus estava a him. provar a ele. God was Não testing porque him. queria matar o filho de Abraão. Not because he wanted to kill E the son quando of Abraham. Abraão ouviu aquela voz, When Abraham heard aquela that voice, revelação, that e revelation, obedeceu a revelação, obeyed the foi revelation, ao Monte Moriá. He went to the Moriah Quando estava Mountain. quase a imolar He was o seu filho, about to kill the a son. revelação veio novamente. Revelation Disse: came. ei, para aí, para. Say, stop there. Agora acredito que você acredita nas minhas Now I revelações. believe you believe in my Deus disse revelation. isso. God said, Tira teu filho. take out Há your um child. carneiro aí só. Dá There uma is volta a assim. sheep E there. ele deu uma volta, viu o carneiro. Turn around and he Sacrificou em saw lugar. it. He E sacrificed a voz in voltou a the place dizer: of the son. And the por voice said causa de again, ter obedecido a revelação, because you obeyed the eu revelation, te abençoarei. I will bless you. Maldito será aquele que te amaldiçoar. Cursed will be the one cursing Bendito you. será aquele que te abençoar. Blessed will be the one E eu blessing te you. engrandecerei. And I will De lift you ti up. serão benditas todas as famílias da terra. From you, all the families in the world shall be blessed. Você está ouvindo? Can you hear? A obediência às Obedience revelações to revelations traz a manifestação bring do poder manifestation de Deus. of the power of God. Diga: eu quero a revelação. Say, I want revelation. That's why you must pray Por isso você deve orar until revelation comes upon you. até que a revelação venha a ti. Você tem que fazer isso. You must do it. Você tem que orar You must pray até a revelação till revelation vir para você. comes to Porque you. a revelação há de vir te dizer: Because revelation will come and neste tell you, problema, in this faz problem, isto, do this, faz isto, do this, faz isto, do that, faz isto. do this. Yes. Porque a tua ação Because your action provoca a reação provokes de reaction Deus. of God. Toda pessoa que Everyone caminha por meio da revelação, walking through revelation, essa pessoa prospera that person prospers misteriosamente. mysteriously. Toda pessoa que caminha, Everyone walking. caminhar não estamos a dizer andar assim. Walking, we don't mean Não, like estamos a walking. dizer que faz a vida Everyone pela taking life. orientação do Espírito Santo. The orientation of the Esta Holy Spirit. pessoa prospera This misteriosamente. person prosper Você está vendo mysteriously. esta mulher? You see this woman? Ela prosperou She prospered misteriosamente. mysteriously. As vizinhas e vizinhos que lhe conheciam como um pobre, Neighbors who knew her as poor, que lhe conheciam como uma pobre, knew her as a woman that was poor. quando lhe viram já, When they saw her, she paid the debits. aí será quarto, Now she's increasing another aí room. será sala. Now she's increasing O que the aconteceu? house. Fui And ter the com o woman. homem de Deus. What happened? I went to meet E the o que man que of fez God. o homem de Deus? Tem What prestou dinheiro? the man Não. of God did. Borrowed you money? No. Há pessoas que, quando tem uma dívida, There are people, vão ter com um agiota when they have a debit, they meet para pagar o outro agiota. a loan man to pay Você não another sabe, loan man. você só está a mudar da cor. You are just changing the color. Você só está a mudar da cor. You are just changing O the problema color. continua a ser o The mesmo. problem still the É o que os same. curandeiros também fazem. It's what the witch daughter does. Eles tiram um problema, te dão They outro take one problema. problem and give you another one.
Então ela foi ter com o homem de Deus. So she went E to a meet the solução man of veio. God, and Eu solution vejo came. alguém aqui hoje I see someone que veio à here today igreja that came e to recebe church solução dos seus and problemas receive em solution nome in do his Senhor problem. Jesus. In the name of Eu our disse, eu Jesus. vejo alguém aqui hoje I see someone a receber here solução dos seus problemas. Receiving solution of his problems.